bom jogador Cauli do Bahia. São Paulo oficializou essa proposta ao Bahia, né? A conversa foi entre clubes. São Paulo oficializou um empréstimo com opção de compra ao final desse contrato. O Bahia respondeu na tarde desta segunda-feira, recusando essa oferta do São Paulo. A resposta do Bahia foi: só aceita vender o Cauli e não um empréstimo. Aí uma possibilidade de troca e tal ficou até numa discussão interna do Bahia, mas também algo que não caminharia, não iria surtir efeito ali. Afinal de contas, São Paulo tem poucos jogadores ali para fazer essa questão dessa troca entre jogadores. Foi algo que não foi adiante, e isso internamente no Bahia não chegou nem a ser ventilado com o São Paulo Futebol Clube. Fato é que o São Paulo segue no mercado, né? Vendeu o Rodriguinho já para o Red Bull Bragantino e segura 20% dessa negociação, segue buscando jogadores no meio campo, e aí o Cauli foi uma tentativa do São Paulo, algo que não aconteceu. Afinal de contas, o Bahia quer vender o Cauli. Lembrando que o Cauli é um jogador que tem muito mercado. O Palmeiras tentou contratar o Cauli umas janelas atrás, na penúltima janela, e o Bahia também batendo o pé, dizendo que quer vender o atleta. E aí, seria um bom nome para o São Paulo? Fez bem o Bahia de recusar? E aí, Mi? Vamos lá. Tem algumas situações que a gente precisa colocar em pauta aqui. A primeira delas é que a própria torcida do Bahia já tinha entendido que Cauli poderia ser, de fato, negociado nessa janela. É um jogador que não tem contribuído bastante, né? Segundo apurações, no ano passado, o Rogério Ceni limou Cauli em determinadas situações, perdeu a paciência, vamos se dizer assim. Então, já colocou ali dentro do seu staff, né? Passou para a diretoria de que Cauli poderia sim ser negociado, desde que houvesse reposição, e essa é a política do Bahia. Se sai jogador de meio campo, volta jogador de meio campo. O Bahia vai para o mercado atrás, né? E uma proposta do São Paulo poderia estar condicionada ao empréstimo com opção de compra, assim como fez o próprio São Paulo com o Bahia em relação ao Nestor. O Bahia não quis, né? 10 milhões aí na lata, 62 milhões de reais seria o valor que o Bahia queria por Cauli. Para você, o Bahia agiu certo ou, de fato, poderia tentar viabilizar esse negócio com o São Paulo? Porque, diferente do que o André Hernan falou, eu não acredito que Cauli tenha tanto mercado assim em 2026. Não sei. Mas, se para o Bahia rejeitar, talvez o próprio André esteja certo de que o Bahia pode estar pleiteando uma venda maior em relação a esse jogador. Como é que você viu isso aí, Mi? Com certeza, o Cauli de 2024... Quando o Palmeiras fez uma oferta, o Bahia já recusou de lata, porque o Bahia viu o de 23 e achou que o de 24 seria aquele Cauli. Infelizmente não foi. Hoje já é um jogador negociável. O grupo entende, o treinador entende que ele não... Quer dizer, se chegar o valor que o Bahia quer, ou perto do valor que o Bahia quer, o Bahia vai vender. Entendeu? O Bahia não vai se desfazer do jogador de qualquer jeito. Por exemplo, por que não emprestou então para o São Paulo? Porque para o Bahia não é interessante emprestar de graça. E pelo que eu entendi, o São Paulo não ofereceu nenhuma grana. Por exemplo, o Bahia pegou Michel no São Paulo, mas pagou o empréstimo de Michel. Na verdade, Michel veio já comprado, né? Quem pagou foi Nestor. Isso. O Bahia pagou. Ou seja, se o jogador voltasse para o São Paulo já teria recebido uma grana ali por aquele empréstimo. E o São Paulo queria Cauli de graça. E se ficasse pagar, não, aí... Mas não vai. Mas agora sim, com certeza o Grupo City faz negócios no mundo inteiro. O Grupo City não tem dificuldade de achar um mercado para Cauli. Agora, no valor que ele quer. Tipo assim, botar Cauli na França, no Japão. O Grupo City botou Rafael Ratão no Japão e vendeu ele lá no Japão. Botou Jonas Chaves na França e vendeu na França. Botou Biel em Portugal e vendeu em Portugal. O Grupo City tem negócio no mundo inteiro. Pode achar um negócio para Cauli na Arábia, entendeu? Pode achar no Japão. E o grupo entende que é melhor vender ele, pegar o dinheiro agora, do que emprestar ele e depois ter que contratar um jogador para repor Cauli. Depois chegar no final do ano, ele não rendeu, o São Paulo devolver, entendeu? Aí ele vai ficar mais desvalorizado ainda. Porque ele vai para o São Paulo,
Se ele estiver jogando o que ele tá jogando no Bahia, infelizmente, ele não vai ser titular do São Paulo. E tem a questão toda da crise lá, né, velho? Porque Pois é, se ele ele chega não vai com jogar. esse futebolzinho num ambiente de crise, eu acho que Não, e lá desvaloriza tem bastante, Lucas, né? Lá tem jogador, porra. Né? O São Paulo tá em crise, beleza, mas tem jogador, entendeu? Lá tem cara bom, pô. Então, se o Cauli chegar com esse futebolzinho que ele tá jogando há 2 anos aqui, no São Paulo ele não vai ser titular. Aí o Bahia pensa o quê? Porra, caramba, eu vou emprestar ele de graça, ele não vai ser titular, entendeu? O São Paulo não vai comprar ele no final do ano, vai me devolver um produto mais desvalorizado do que ele tá hoje, entendeu? Então eu não vou emprestar. Ou compra, ou então deixa ele aqui que eu vou vender. A ideia é essa, entendeu, pastor? Sim, faz todo sentido. E teve muita gente, né, muito torcedor do Bahia, que até tava torcendo para que esse negócio de fato saísse, né, pro Bahia buscar ali uma reposição que pudesse ser essa sombra de Everton Ribeiro, uma vez que Cauli não conseguiu, desde que Everton Ribeiro chegou, ser de fato esse jogador que pudesse dar uma tranquilidade para Everton Ribeiro de poder se ausentar em alguns jogos e a gente não perder nível técnico, né, nem intensidade. Cauli não consegue entregar isso. Então, eu vi boa parte da torcida comemorando, querendo que esse negócio de fato acontecesse, para que chegasse alguém novo, um sangue novo, para que pudesse ser de fato essa reposição, né, em relação a Everton Ribeiro, que é uma posição para mim que o Bahia precisa, vendendo Cauli ou não, atacar dentro do mercado, porque quando a gente perdeu o Everton Ribeiro, tanto em 2024, tanto em 2025, a gente sofreu. E sofre, e vai continuar sofrendo. E é como eu já falei em outros programas aqui, Everton Ribeiro, a cada ano que passa, fica um pouco mais velho, né? Vai perdendo mais intensidade, vai perdendo mais minutagens. Eu acho que esse é o último ano dele no Bahia. Eu também acho que da carreira dele, né? Até pelo problema que ele teve de saúde, beleza que tá recuperado, aparentemente foi o que foi divulgado, né? Que ele já teria se curado do câncer. Mas ainda assim, eu acho que se ele já tinha uma projeção de jogar mais 2, 3 anos, depois do que aconteceu, eu acho que ele diminui um pouco, né? Então. Mas é só achômetro, viu, galera? Se ele arrebentar esse ano, ele pode renovar pro ano que vem, não tem problema nenhum. Mas é só um achômetro, tá? Sim. Ô, pastorzinho, eu fiz um print aqui dos últimos 3 anos de Cauli no Bahia. Que eu ia fazer até um conteúdo sobre isso essa semana. E aí tá aqui, ó. Em 2023, Cauli fez 32 jogos. Imagina aí que eu boto na tela. 4 gols. Tem nenhum no Google. Você bota Cauli e aparece. Estatísticas. 4 gols e 7 assistências em 2023. Em 2024, ele fez... Não, em 2023 ele fez 32 jogos, 4 gols, 7 assistências. Em 24, ele jogou mais partidas. Ele fez 38 jogos, fez 4 gols e deu 4 assistências. Mesmo número de gols com partidas a mais e assistências menos. Tá? Em 2025, ele fez 29 jogos, 1 gol e 3 assistências. Então, dá para ver o gráfico decrescente de Cauli em atuações no Sport Clube Bahia, tanto em número de jogos quanto em número de gols e assistências. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você assistiu o último jogo do Bahia, Bahia e Galícia? Não. Não conseguiu assistir, né? Não, infelizmente, eu tava na lancha. Infelizmente eu não consegui assistir todo. Eu vi que ele participou de um dos gols, né, do Bahia ali com a jogadaça de Azevedo, mas ainda assim seria um tipo de jogo para Cauli brilhar, né? Para Cauli ser o diferencial. E não foi, aparentemente, né? Porque eu acompanho o Twitter e lá existe uma seita chamada Seita Cauli, que qualquer coisa que Cauli faça lá repercute bastante. E depois do jogo do Galícia, né, eu não vi essa repercussão toda em cima do Cauli. Tentaram forçar a questão da jogada do gol, mas foram justos, né? E teve gente para rebater, dizendo que a jogada de fato foi do Azevedo. A grande jogada foi do Azevedo. Então, me preocupa muito, né? Que nem no Campeonato Baiano Cauli consegue mais ser aquele protagonista que a gente viu em 23, né? Cada vez mais o tempo passa e cada vez mais eu entendo que foi um jogador de uma temporada só, né? É um bom jogador para você ter no elenco. Eu não tô dizendo que ele é péssimo. Só que a relação custo-benefício, para mim, é o grande problema. Porque Cauli, depois da renovação, passou a ter um dos maiores salários do elenco do Bahia. E isso acaba
sendo um fator determinante, principalmente nesse momento do projeto, né? Que a gente não tem tanto poderio financeiro ainda, né? E depende de saída para reposição. E quando é uma saída que alivia muito a folha salarial, o Bahia consegue ter mais poder de compra, poder de mercado, poder de negociação e deixar isso concentrado em um jogador que deveria ser protagonista e não consegue ser, para mim é complicado.